Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Muito bem. Eu venho aqui hoje para falar um pouquinho a respeito de um novo crime incluído no Código Penal. Crime que passa a integrar o leque de delitos do Código Penal a partir do dia 1º de abril de 2021. É o crime de perseguição, que foi incluído no nosso Código por meio da Lei 14.132, de 31 de março, publicada no dia 1º de abril no Diário Oficial e que entrou em vigor na data de sua publicação. Essa lei e a análise do novo crime, do crime de perseguição, que vem figura similar ao chamado stalking dos norte-americanos, vem primeiro a suprir uma lacuna no Código Penal a fim de punir condutas que têm sido reiteradas tanto no mundo físico quanto no mundo virtual. Muito bem. Quero deixar claro também que a análise desse artigo 147A já faz parte do nosso volume 2. Olha só, quem tem a edição de 2021 da obra de Direito Penal que eu escrevi, o volume 2, pegar aqui para você. Cadê o volume 2? Bom, pois eu pego que não está aqui, não está em mãos. Mas enfim, já se encontra essa atualização disponível. Você pode comprar o livro e pelo QR Code você tem acesso a todas as atualizações até o final de 2021. Então chegou nova lei, já estará no seu material disponível para você. Aliás, é esse material mesmo que eu vou utilizar aqui para conversar um pouquinho sobre esse novo crime. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que o dispositivo legal, além de incluir no Código o artigo 147A, também revogou a contravenção penal do artigo 65 da LCP. Contravenção penal cujo texto é, ou era, molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável, que era até então uma contravenção penal utilizada para enquadrar essas condutas que hoje se encaixam no crime de perseguição ou stalking. Beleza? Bom, agora eu compartilho com você o texto que já elaborei para atualização do volume 2, texto acessível para aqueles que têm edição de 2021 via QR Code lá no site Saraiva Jur. Muito bem, vamos lá, preparando aqui a imagem. Dispositivo legal, crime de perseguição, artigo 147A. Então vamos lá, lendo rapidamente para você o tipo penal. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança, indivíduo de até 12 anos incompletos, conceito do ECA, adolescente, pessoa de 12 até 18 anos incompletos, também conceito no ECA, lógico, né? Idoso, estatuto do idoso, indivíduo com 60 anos ou mais, né? 60 anos de idade ou mais. Também se dá o aumento quando praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código, ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência, né? O cúmulo material obrigatório, e o crime somente se procede mediante representação. Né? Portanto, é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Esse critério vale para todas as formas, todas as modalidades simples e majorada do crime de perseguição. Ele foi incluído no Código, a gente viu anteriormente na imagem, pela Lei 13.132, entrou em vigor 1º de abril. É uma lei gravosa, não se aplica retroativamente. Agora, é uma lei gravosa que constitui novatio legis impeius ou novatio legis incriminadora? A princípio, parece uma novatio legis incriminadora, uma lei que criminaliza novas infrações, mas, a bem da verdade, grande parte dos comportamentos que se enquadram no atual 147A já se subsumiam a outros tipos penais, porém com pena menor. Então, o que aconteceu foi um aumento, um incremento da pena, ainda que por força de uma mudança de tipo penal, por força de um novo enquadramento legal. Então, se é uma conduta que anteriormente já se enquadrava, por exemplo, na contravenção penal do artigo 65, perturbação de sossego, e agora passa a se enquadrar no crime de perseguição 147A,
Não estamos diante, nesse aspecto, nessa situação, de uma novatio legis incriminadora. A novatio legis incriminadora é a lei que criminaliza um fato anteriormente atípico. Não é o caso. Então é uma novatio legis impeius, porque há um incremento na pena, né? A pena ficou maior. Bom, enfim. Faço uma análise do tipo sobre o aspecto objetivo, explicando o que é a conduta nuclear: perseguir, ir ao encalço, de maneira a importunar a vítima. A perseguição, o tipo penal exige expressamente que seja reiterada. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui, ver se consigo fazer com que você visualize melhor, não é? A perseguição deve ser reiterada, repetida insistentemente. E aí já vem uma primeira reflexão. O que se entende por perseguição reiterada? No meu modo de ver, para que haja uma segurança jurídica na aplicação do tipo penal, é necessário que o agente tenha praticado ao menos 3 episódios que configurem em tese a perseguição. Um ato de forma isolada não se enquadra no 147A. Está expresso no tipo: a perseguição tem que ser reiterada. Então, um ato isolado não se enquadra. 2 atos já é suficiente para se enquadrar? Não sei se isso configura reiteração, não é? Creio que é necessário no mínimo 3 episódios para que não haja dúvida sobre a subsunção da conduta do agente ao tipo. E a partir do momento em que se exige no mínimo 3 episódios, de maneira que atos isolados não se subsumem ao dispositivo legal, pode se enquadrar em outro crime, pode ser uma ameaça, não é? Mas não um crime de perseguição. Então, parece-me que se trata de um crime habitual. Por isso já lancei aí essa informação. É interessante também pensar o seguinte, né? Quando você fala em stalking, esse crime de perseguição, qual que é a primeira imagem que vem à nossa mente? É o homem que persegue a mulher, por quem ele sente alguma atração ou algum sentimento, paixão, o que for, e não é correspondido. Então ele fica perseguindo. Esse tipo de comportamento se enquadra no stalking, na perseguição? Sim, lógico, desde que seja uma perseguição reiterada, não é? E que provoque aqueles resultados que o tipo penal expressamente alude, que é a restrição à capacidade de locomoção da vítima ou a invasão da sua esfera de privacidade, não é? Ou de intimidade. Mas não é só esse comportamento que se enquadra no crime de perseguição. Então não é só aquele sujeito que tem vamos dizer, seu sentimento amoroso, etc., frustrado. Também pode se enquadrar no crime de perseguição aquele fã obsessivo que persegue a pessoa nas suas redes virtuais de maneira a sempre turbar-lhe a intimidade ou a privacidade. Também se enquadra em tese no crime de perseguição o paparazzi, que invade a esfera de privacidade da pessoa com o intuito de retratá-la nos seus momentos íntimos. Alguém dirá, mas o paparazzi ele tem em seu favor a liberdade de imprensa, não é? O direito à informação, sim, mas a liberdade de imprensa e o direito à informação se refere a fatos de interesse público, não à esfera da intimidade privada. Você imagina um indivíduo que, na condição de paparazzi, invade o imóvel da vítima, ou com um drone fica sobrevoando a residência da vítima para surpreendê-la ali com seus familiares em momentos de intimidade, não é? Ou o ator com a sua esposa, a atriz com o seu marido, ou coisa parecida. Então, em tese, é possível que se enquadre. Mas volto a dizer, né? Para que o crime se enquadre, o tipo penal foi bem exigente, o que é necessário? Que esses comportamentos que eu exemplifiquei, sejam quais forem, que impliquem em ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, ou que provoquem a restrição na capacidade de locomoção, o direito de ir e vir, por exemplo, né? Aquela pessoa que, em virtude dessa perseguição reiterada, não se sente segura para sair de casa, não se sente segura para ir ao trabalho, não é? Ou, finalmente, que implique numa invasão ou perturbação da esfera de liberdade ou privacidade do sujeito passivo, que aí é o caso do paparazzi, que eu havia exemplificado. É um crime punido na esfera exclusivamente dolosa, não há elemento subjetivo específico, quer dizer, então não precisa ser o cara que, né, em virtude do sentimento amoroso não correspondido, que persegue a vítima. Não é necessário. Não importa a motivação que anime o agente. É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, não é?
a vítima do crime, o sujeito passivo, é aquela pessoa que é alvo da perseguição. A depender do sujeito passivo, a pena pode ser aumentada pela metade, não é? O parágrafo 1º diz: a pena é aumentada de metade se praticado contra criança, adolescente, idoso. A criança, pessoa com até 12 anos incompletos, adolescente de 12 até 18 incompletos, 60 é idoso, a pessoa com 60 anos ou mais, né, conforme o Estatuto do Idoso, ou ainda se praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. E lógico que nesse caso incidirão as disposições da Lei Maria da Penha. É um crime habitual, muitos autores entendem que crime habitual não admite tentativa. Eu entendo que sim, que é possível a tentativa em crime habitual. Embora seja algo de difícil configuração, na prática é possível em tese. Aqui eu falo no item 7 sobre as majorantes, não é? Veja que no caso do concurso do emprego de arma não se exige o tipo de arma utilizada, pode ser arma branca, pode ser arma de fogo, lógico, se for arma de fogo você vai ter um possível concurso formal entre o crime de perseguição e o crime do Estatuto do Desarmamento. Não é? Questão interessante que o STJ vem debatendo atualmente, não é? E se um indivíduo incorre em mais de uma majorante, por exemplo, ele pratica o crime de perseguição contra uma adolescente, valendo-se do concurso de 2 ou mais pessoas, ou valendo-se do emprego de arma. Então você tem mais de um dos incisos do parágrafo 1º. Isso enseja aquilo que o STJ denomina de majorante, que é sinônimo de causa de aumento, sobressalente, está sobrando, ou majorante sobejante, sobrou. O que fazer com a majorante sobejante? Porque uma delas justifica o aumento, no caso um aumento de metade. E as outras majorantes terão que papel na dosimetria da pena? Porque algum papel evidente elas devem ter, já que representam uma maior gravidade do fato. E aí o STJ vem entendendo o seguinte, que essas majorantes sobejantes ou sobressalentes deverão ser avaliadas pelo juiz na dosimetria ou como agravantes genéricas, se enquadrarem no rol de agravantes, ou, não sendo o caso, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, tá bom? Na parte final do vídeo, pena reclusão de 6 meses a 2 anos, é uma infração de menor potencial ofensivo na forma simples, nas formas majoradas deixa de ser, porque aí a pena máxima ultrapassa 2 anos, então o fato não é mais de competência do GCRIM, não se aplica mais institutos da Lei 9.099 como a transação penal. Será aplicável ainda o instituto da suspensão condicional do processo. Este, em particular, é cabível quando a pena mínima não ultrapassa 1 ano. É algo que será admitido também na figura majorada, porque mesmo com aumento de pena, o mínimo legal não excederia 1 ano. Como eu te disse, crime de ação pública condicionada à representação, e a depender da situação, é possível que o fato se subsuma à Lei Maria da Penha, e isso implica, óbvio, na presença de todas as normas materiais e processuais previstas na Lei 11.340 de 2006. Enfim, é isso, meu amigo, minha amiga, uma breve análise do artigo 147-A para que você conheça um pouco mais esse crime de perseguição, tipo penal inserido em 1º de abril de 2021 no nosso Código Penal. Um abraço para você.